Respeitável público, é hora de fazer circular os sonhos, reinventar a roda, trazer a arte para o centro e deixá-la expandir seus raios de luz e cores. Girar pelo mundo com palavras que, levadas pelo vento, se tornam encantamento de poesia. Os olhos circulam pelo espaço como rodam as saias da Sussa na luz do sol tocantinense. As mãos desenham no ar em gestos circulares, envolvendo com pincéis imaginários o abraço que se reinventa em quadros e retratos pintados na memória dos afetos. Na arena da vida, o sorriso doce da criança dá vida ao círculo que enfeita a face do palhaço. A lua no céu dá brilho, a música que as vozes e instrumentos reinventam a cada ciclo de notas, enaltecendo os sonhos e os amores. Estenda sua mão, vamos reinventar o brincar de roda, no imenso mundo de toques e sensações, mesmo que distante, caminhemos pelo imenso círculo de arte que rodeia a emoção de cada ser humano. Onde estiver, abra os olhos e perceba em volta. Ouça o giro dos sons que emocionam. Enlacem as mãos e mentes no abraço que circula sorrisos e pele. Respeitável público, a arte é reinvenção. A plateia é emoção. O palco é a sensação. Circule com a imaginação. Seja o respeitável artista dos sonhos e da vida. Gleuter Guimarães. Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou a Tafnis Fernandes, estudante de pedagogia, musicista, atriz e egressa do IFTO, do curso de Computação de Histórias. É com grande prazer que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins inicia o primeiro Circuito Cultural. Com o tema A Arte de se Reinventar, uma iniciativa do Instituto Federal do Tocantins, IFTO, através da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, organizado pela Coordenação de Arte e Cultura, o evento é realizado virtualmente, nos dias 26, 27 e 28 de maio, através da página circuitocultural.ifto.edu.br. O Circuito Cultural é parte das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, apoiado pelo CNPq. O evento objetiva realizar ações integrantes de formação e circulação artística e cultural em formato totalmente online e gratuito. Durante o circuito, serão abordados diferentes assuntos como economia criativa, produção cultural, cultura popular, culturas tradicionais do Tocantins, arte e tecnologia, marketing digital e entre outros. Podem participar estudantes e servidores do IFTO e de outras instituições, artistas, produtores culturais, pessoas ligadas à economia criativa e toda a comunidade em geral. Em nosso palco virtual, temos a honra de convidar a artivista indígena Narúbia Uerreria para uma intervenção artística. Narúbia, nosso palco é todo seu. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Chega com respeito que esse corpo é meu.
devolvo teu espelho refletindo a tua face. Eu cruzei teu mar vermelho, tua fé é um massacre. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Chega com respeito que esse corpo é meu, todo meu. Se a sua propriedade é uma invasão, a sua voz uma usurpação, sua presença virou violação. Não vá dizer o meu direito, não. Eu te mostro tua moral, minhas filhas abusadas. Não fale do carnaval, tua igreja é violada. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Narúbia, o som que você revela através da sua voz nos mostra a força dos povos originários. Na sua musicalidade, ecoa o pedido de respeito. Os filhos da terra, originários do Brasil, somos a resistência das matas, o clamor dos rios. Nós somos a própria natureza, todos os seres irmãos. A terra nos abriga e para ela todos retornarão. Quem persegue seu irmão não terá na alma alívio. Quem destrói a terra não encontrará nela verdadeiro abrigo. Levantem, filhos da terra! Levantem quem amam esse chão! O tempo chama, a terra clama, o nosso destino passa por nossas mãos. Obrigada, Narúbia, por nos trazer tanta potência em suas palavras. E agora nós vamos chamar a coordenadora de Arte e Cultura e presidente da comissão organizadora do Circuito Cultural, Anne Raeli. Boa noite, Anne. Anne, estamos sem som. Acontece. Agora sim, né? Isso, agora sim, fica à vontade. Tá bom. Obrigada, Tafnis, boa noite, mais uma vez que eu dei aqui no silêncio, coisas de evento online, né? Boa noite a todos, a todas que estão nos assistindo agora, nesse momento. É com muita alegria que iniciamos o primeiro Circuito Cultural. O tema do nosso evento se justifica com o próprio percurso do Circuito Cultural. Ele foi pensado inicialmente no formato presencial e teve que ser todo reestruturado em virtude do momento pandêmico que estamos ainda atravessando. Tivemos que nos reinventar. Estamos hoje aqui, né, juntos, no formato online, mas juntos. Perdemos em alguns aspectos na presença, que para a arte é tão importante, mas ganhamos em outros aspectos, pois rompemos as fronteiras. Temos pessoas do Tocantins, né, do IFTO e de outras instituições e da comunidade em geral. Temos pessoas de outros estados brasileiros, inclusive de outros países aqui participando do Circuito Cultural. Então, esperamos que vocês possam aproveitar ao máximo o evento, porque a programação está muito linda, pessoas maravilhosas participando, atividades incríveis, e que vocês possam, que todos vocês, que possamos juntos, né, enxergar novas possibilidades de nos reinventar. Uma ótima noite para todos. Tafnis, é com você. Obrigada pelas suas palavras, Anne. Em continuidade, temos a honra de convidar o presidente da ADETUC, Jairo Mariano,
o novo presidente da Agência do Desenvolvimento do Turismo Cultural e Economia Criativa. Jairo Soares Mariano é natural de Pedro Afonso, formado em Ciências Contábeis, com especialização na área da administração. Possui larga experiência de gestão, tanto na esfera pública quanto privada. Foi prefeito de Pedro Afonso por 2 mandatos consecutivos. Também ocupou a presidência da Associação Tocantinense de Municípios, a ATM, por 2 vezes e foi vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios, CNM, sendo o primeiro gestor público tocantinense a ocupar o cargo. Boa noite, presidente Jairo, a palavra está com o senhor. Boa noite, Tafnis, boa noite a todos, né, que acompanham esse importante evento do Instituto Federal. Eu vi aí mais cedo o professor Antônio da Luz, o reitor do Instituto Federal, né, a professora Gabriela, a professora Anne, agradecer as importantes parcerias que a gente vem fazendo, né, nas áreas que nós temos afinidade, aí, como é o caso do turismo, da cultura e da economia criativa. Quero parabenizar muito a iniciativa desse circuito cultural, tendo em vista esse momento de privações, né, de limitações que a gente está vivendo em função da pandemia. E é importante que a gente absorva e divulgue o máximo possível essa rica gama de tradições, né, e da cultura tocantinense, que é muito rica realmente, e que nós precisamos todos os dias estar demonstrando ela para o nosso Tocantins, que ainda há partes que não conhece, para o Brasil e para o mundo. Então, eu parabenizo, desejo um bom evento a todos, né, que a gente possa, de fato, explorar essa cultura maravilhosa que nós temos aqui no Tocantins. Um grande abraço e boa noite a todos. Muito obrigada, presidente, pela participação representando a ADETUC. Dando continuidade ao nosso circuito cultural, vamos pensar? Imagine o luar que ilumina a nossa caminhada. Olhe pelas janelas que se abrem nessa noite. Observe o brilho que circula a paisagem do caminho. Veja cada cenário que se agiganta aos nossos olhos. A arte está no caminhar e recriar imagens dessa cena com os olhos que iluminam a imaginação. Gleuter Guimarães. Agora convidamos ao nosso palco virtual a pró-reitora de extensão do IFTO, professora Gabriela de Medeiros Cabral. Boa noite, professora Gabriela. Seja bem-vinda. Boa noite, Tafnis. Que prazer. Olha, é um orgulho imenso hoje poder estar aqui, né, celebrando e iniciando esse evento, né, que na verdade é um projeto pensado há mais de 3 anos. E ter você aqui conosco, Tafnis, só mais uma vez, né, ratificar a importância do Instituto Federal na formação. Você que fez parte, né, do programa Novos Caminhos aí conosco, né, no curso de contação de histórias. Então, é sempre muito bom revê-la. Bom, pessoal, eu estou bastante emocionada, eu estou bastante feliz, porque, assim como a professora Anne Raeli comentou, hoje, né, nossa coordenadora de arte e cultura aqui do IFTO, nós iniciamos esse trabalho há alguns anos. Tivemos alguns desafios, né? Inclusive o maior deles, a pandemia, que nos fez, então, adiar um pouquinho, mas eu penso que tudo é na hora certa. Hoje, né, mais amadurecidas e mais certas e confiantes de que este formato online, né, também iria chegar, né, nas pessoas, todas as pessoas, e as pessoas que a gente gostaria que tivesse acesso, né, sem distinção, não só para o IFTO, mas para toda a comunidade. Então, para nós, embora
tivéssemos vários desafios aí, né? Tivemos vários desafios, mas hoje eu me sinto realizada, feliz e grata pela oportunidade de estar aqui celebrando este evento. Eu gostaria de agradecer imensamente aí a confiança, né, do professor Antônio, né, à frente aqui, né, me colocando à frente da Pró-Reitoria de Extensão, juntamente com a Anne Raeli, porque eu digo, nosso trabalho, ele segue, professor Antônio, em sintonia, e eu me sinto muito bem e muito feliz trabalhando com quem acredita, de fato, na arte e na cultura. Eu sempre digo, eu sou um ensaio de artista, eu sou metida a cantora, sou metida a dançarina, eu sou metida a muitas facetas artísticas e eu sou muito feliz por isso. Porque, na verdade, eu acredito que todos nós somos artistas. Então, é com essa felicidade que eu gostaria aqui de desejar um excelente evento a todos vocês, né, que confiaram nessa proposta nossa, e sinta-se à vontade, vamos mergulhar na cultura, vamos mergulhar na arte. Eu não poderia também de deixar, né, aqui de ressaltar e agradecer hoje, né, para a nossa abertura, a professora Daniele, que daqui a alguns instantes, né, estará conosco, mas principalmente dizer, Anne, muito obrigada. Mesmo à distância, a gente conseguiu. Então, obrigada. Muito obrigada, professora Gabriela Cabral. Bem, Adélia Prado compara a poesia ao trem que passa ao longe. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia, atravessou a minha vida, virou só sentimento. Assim, a arte atravessa o nosso circuito, nossos caminhos. Temos a honra de convidar para o pronunciamento o reitor do IFTO, professor Antônio da Luz, que abrirá oficialmente as cortinas do nosso circuito. Boa noite, professor Antônio. Seja bem-vindo. Boa noite, Tafnis. Muito obrigado. Desde já agradeço a toda a parceria, a disponibilidade em apoiar esse evento do IFTO. E é um orgulho tê-la aqui conosco, a egressa do nosso curso de Contação de Histórias. Quero agradecer a presença de todos que estão acompanhando, incentivando essa ação do IFTO, mas de modo especial agradecer às professoras Gabriela e Anne Raeli pelo empenho, pela dedicação, todo o planejamento, e através delas agradecer a todos os servidores, todos os artistas, todos os estudantes que acreditaram na proposta do Circuito Cultural, se dedicaram a essa tarefa e hoje estamos aqui conseguindo concretizar esse sonho e entregar esse resultado à nossa comunidade tocantinense. E é só a primeira noite, ainda teremos muito nessa noite de hoje e ainda nos outros dias de evento. E essa é só a primeira edição do Circuito Cultural do IFTO, que, como já foi dito, tem na sua pretensão inicial ser também uma atividade itinerante e presencial que possa levar acesso à cultura e à arte a todos os municípios do nosso estado, a toda a população menos favorecida, que muitas vezes nunca teve contato com alguma manifestação artística. E nós, enquanto instituição, temos esse compromisso e essa expectativa, esse sonho de conseguirmos levar a toda a nossa comunidade o acesso à arte, à cultura tocantinense de extrema qualidade, através do circuito cultural. Então, agradeço a todos os artistas que estão se disponibilizando a participar, a trazer informação, também a professora Daniela, que vai trazer a palestra sobre economia criativa logo mais. Agradecer ao Jair Mariano, presidente da ADETUC, esse parceiro que acredita e também empenha apoio à realização desse evento, e que acredita que através da arte e da cultura, e também através do fortalecimento da economia criativa e do turismo, nós vamos desenvolver a economia tocantinense, nós vamos ampliar oportunidades à nossa população, e nessa perspectiva ele encontra no IFTO um parceiro, assim como nós encontramos nele esse parceiro para realizarmos esse sonho, um sonho muito ousado, tenho certeza, mas que nós vamos conseguir, pouco a pouco, executar. Mesmo nesse período de pandemia, uma série de dificuldades, mas nós temos conseguido entregar
um resultado, a meu ver, extremamente satisfatório. Então, estou aqui muito orgulhoso, muito honrado em poder participar com vocês essa noite e só tenho a agradecer mais uma vez a professora Anne-Raele, a professora Gabriela, por não desistirem, por acreditarem, por sonharem junto e me ajudarem hoje a entregar esse resultado do circuito cultural à sociedade tocantinense. Muito obrigado a vocês, espero que gostem do nosso evento e aproveitem ao máximo, não só esse, mas já nos cobrem aí pelas próximas edições, que eu tenho certeza que é um evento que só vai crescer cada vez mais. Grande abraço a todos, ótimo evento. Muito obrigada, professor Antônio. E em tempos de reinvenção e criatividade, a economia criativa se faz necessária. Para apresentar esse tema, nossa palestra de abertura do Circuito Cultural traz a professora doutora Daniele Canedo. Daniele Canedo é mãe, capoeirista, produtora e gestora cultural. É professora da UFRB, onde está na coordenação de cultura e Universidade da Proext. Também é pesquisadora e coordenadora do Observatório da Economia Criativa da Bahia. É conselheira representante do audiovisual no Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador e membro do Conselho Gestor de Salvaguarda da Capoeira da Bahia. É graduada em Produção em Comunicação e Cultura pela Faculdade de Comunicação, FACOM, na UFBA, onde também fez mestrado e doutorado no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, na linha Cultura e Desenvolvimento. Daniela também é doutora em Mídia e Estudos da Comunicação pela Universidade Livre de Bruxelas. Boa noite, professora Daniele, seja bem-vinda. A sua palestra é muito esperada. Os caminhos do nosso circuito cultural começam com você. Olá, Daphnis, olá, Ana, intérprete, que prazer estar aqui agora, dividindo a tela com vocês. Estou muito feliz. Começo aqui, então, em nome dessas duas mulheres, né, agradecendo, dando boa noite a todas as pessoas que nos escutam. Gostaria de começar pedindo licença aos nossos antepassados, aos nossos mais velhos e às nossas mais velhas, a toda a comunidade do IFTO, para poder entrar nessa casa, né, mesmo que virtual, mas é importante que a gente entre. Aqui no Recôncavo, a gente diz que quem não sabe andar, pisa no maçapê e escorrega. Então, a gente tem que entrar de mansinho, pedindo licença, chegando, entendendo. Nesse sentido, eu chego agradecendo, né, pelo convite. Gostaria, então, de agradecer ao professor Dr. Antônio da Luz Júnior, que é reitor do IFTO, pelo convite, a pró-reitora de extensão, a professora doutora Gabriela de Medeiros Cabral. Também gostaria de agradecer a toda a equipe de produção, de organização aí do Circuito Cultural e IFTO, e aqui eu agradeço especialmente, né, em nome da coordenadora de Arte e Cultura do IFTO, a Anne-Raele, com quem eu tive o prazer de estar em contato todos esses dias. Foi muito bom conhecê-la de perto, então, muito obrigada pelo convite. E em nome dessas pessoas que eu citei, né, me coloco aqui em contato, que pena que é virtualmente, adoraria poder estar hoje perto de vocês, presencialmente, mas é isso, né, como ela falou, esse modelo agora que nós estamos vivendo da pandemia faz isso com a gente. Por um lado, a gente pode estar junto, por outro lado, a gente perde a oportunidade do abraço, mas seguimos, né, seguimos aproveitando aí as oportunidades. Eu sou uma fã dos Institutos Federais de Ensino, os IFs, eu acompanho alguns, como o IFBA aqui. Eu acredito nesse modelo que começa com o ensino médio, segue com cursos em várias áreas, inclusive alguns muito interessantes na área de cultura, na área da economia criativa. Já estive dando palestras, fazendo encontros em alguns, né? Já fui para Natal, estou sempre aqui em contato com o pessoal daqui do Recôncavo, e que bom, fico feliz de começar uma parceria com o IFTO. Espero que seja o início de uma parceria que se estabeleça a partir de agora e que a gente possa ter outras oportunidades de contato. Então, me coloco à disposição a partir de agora para que a gente possa ir trocando, né? E a gente possa ir aí colaborando a partir de agora.
Bom, nesse sentido, hoje nós vamos falar, eu aproveitei o título do evento e aí fui convidada para dar uma palestra sobre economia criativa, mas eu vi o título do evento, que é a arte de se reinventar, e aí eu peguei esse título e falei, bom, vamos falar de quê, então? Vamos falar de cultura, desenvolvimento e economia criativa. A arte de se reinventar e de reexistir em um mundo pandêmico. Porque certamente a gente precisa pensar nisso, nessa necessidade de se reinventar e de reexistir no mundo pandêmico. E para a gente pensar nessa necessidade, para a gente começar a entender o que a gente vai precisar encarar aí a partir de agora, né, e de viver, é que eu começo propondo a vocês que a gente lembre de um texto do Amartya Sen, que diz o seguinte: para que haja desenvolvimento, é preciso, sobretudo, haver garantia de liberdades e dos direitos humanos e sociais. Por que a gente está começando falando disso? Porque nós somos testemunhas de um momento sem precedentes na história da humanidade. Nós estamos vivendo uma pandemia que, infelizmente, né, já tirou a vida de mais de 3 milhões de pessoas, 3,49 milhões de pessoas no mundo. Infelizmente, 452 mil brasileiros. É muita gente, né? Todos nós que estamos aqui hoje perdemos alguém ou conhecemos alguém que perdeu alguém nessa pandemia. Muito poderia ter sido evitado com políticas públicas. Muito poderia ter sido evitado com atitudes simples e conscientes da população para evitar o contágio. Mas o que a gente tem se perguntado é: e agora? E daqui para frente? O que nós vamos fazer? O que nós já aprendemos? Como é que nós vamos viver no mundo pandêmico? Sim, porque nós já entendemos que a pandemia não nos deixará. Nós estaríamos vivendo no mundo pandêmico a partir de agora, por algum tempo. Principalmente na nossa situação. Nós estamos num país, né, em que, infelizmente, a velocidade da vacina é muito vagarosa, né? Infelizmente, nossas políticas públicas não são eficientes o suficiente para atender a necessidade de reduzir o contágio. Infelizmente, a capacidade de reprodução do vírus, de reprodução das variantes aqui, parece que encontrou um terreno fértil e a gente está vendo isso se reproduzir ainda mais rápido. E a nossa situação política, o conflito político no Brasil atualmente é muito maior, né? Então, se encontrou um terreno assim, propício para a gente estar numa situação muito difícil. Então, esse é o contexto no qual a gente está falando de economia criativa. No momento em que nós estamos discutindo se uma instituição pública com o peso da Fiocruz, se ela tem validade ou não, ou se o que a designa é um órgão fálico, se uma universidade estadual deve ser extinta ou não. Que país é esse, né? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? No Brasil, cada dia que passa, a gente tem surpresas, né? Uma CPI, uma discussão sobre o funcionalismo público lá na PEC 032, e a gente passa todos os dias assim, sobressalto, né? Termina o dia, vai assistir o jornal, ou começa o dia lendo as notícias e se perguntando o que falta inventar. E a gente precisa continuar acreditando, né? A gente precisa continuar se superando, a gente precisa continuar buscando força para acreditar. E o que a arte e a economia criativa têm a ver com isso? E certamente, para nós que somos do Nordeste e para, né, o Tocantins, para o norte do país, ainda é mais difícil. Imagino que para quem está no Tocantins, a situação é mais complicada do que quem está na Bahia, como eu. Porque a distância, né, nós estamos num país em que as coisas são feitas e são organizadas a partir de um centro que não é centro, né, a partir de um localismo ali. A gente não está num país tão grande, tão continental, mas no qual não há uma distribuição igual. E nós precisamos entender que nessa pandemia nós estamos sim na mesma tempestade, sim no mesmo mar, mas não no mesmo barco. A situação das pessoas nessa pandemia é muito diferente, né?
Quando a gente vê os números, por exemplo, a gente vê quem sofre mais com a pandemia, a gente entende que é diferente. É diferente, por exemplo, para as pessoas pretas, que precisam pegar ônibus lotado todo dia para ir trabalhar. A gente entende que é diferente, por exemplo, a situação daquelas repórteres que estão lá nos Estados Unidos ou em Londres e dizem que lá já não precisa mais usar máscara porque já estão livres. Então, a gente precisa pensar uma reinvenção e uma reexistência e uma resistência. E a arte, e a cultura, e a economia criativa, o que elas têm a ver com isso? E isso tudo que eu estou discutindo aqui acontece num contexto em que a gente precisa discutir, então, uma luta antirracista, uma luta por justiça social, contra a LGBTQIA+, fobia, né? A gente precisa aproveitar esse momento para discutir um mundo que seja mais legal para todo mundo, um mundo mais bacana, um mundo mais equitativo, com oportunidades de verdade para que toda a população possa viver bem, porque isso seria bom para todo mundo. É nesse contexto que a gente vai discutir a economia criativa como oportunidade, não baseado num contexto no qual a gente discuta uma perspectiva capitalista. Portanto, eu não comecei por aí, né, para desanimar, muito pelo contrário. É para dizer, vamos falar de economia criativa a partir de uma perspectiva desenvolvimentista, mas um desenvolvimentista dessa forma, né, nessa perspectiva, que seja bom para todo mundo. Eu vou compartilhar a partir de agora para vocês aqui a minha tela. Só um minuto. Vou mostrar para vocês aqui uma apresentação de slide. Em algum momento eu vou mostrar o slide, em algum momento eu vou tirar, tá certo? Então a gente vai revezar um pouquinho dessa forma. Imagino que vocês já estão vendo a minha apresentação, no qual eu estou apresentando aqui a cultura, desenvolvimento e economia criativa. A arte de reinventar e de resistir em um mundo pandêmico. Primeiro a gente começa, então, a discutir a economia criativa nesse contexto, mas antes disso a gente volta um pouquinho para pensar assim, tá, mas cultura. Cultura é o quê? Cultura é muito complicado, né? Por quê? Porque é um conceito polissêmico. Se a gente pensar lá atrás e a gente for levar em consideração uma perspectiva histórica, a gente começa, no século XVIII, a pensar a perspectiva da cultura como cultivo. Eles falavam, né, o cultivo da terra, e o cultivo da terra, logo, a agricultura, e aí do cultivo da terra eles começam a pensar em cultivo de várias coisas, a cultura da terra, vem uma metáfora da cultura da mente, então tudo que se fazia, por exemplo, a leitura servia para cultivar a mente, daí a gente começa a pensar em cultura sem essa relação com a mente. Então, a palavra começa nessa relação realmente do cultivo. Aí, nessa perspectiva, é que a gente começa a pensar a cultura como o desenvolvimento humano em geral. Numa perspectiva muito evolucionista, né? Isso foi utilizado na relação com a perspectiva colonizadora. Então, você acreditava, por exemplo, que o conhecimento dos colonizadores era o conhecimento correto, e os colonizadores, principalmente os franceses iluministas, eles iam levar esse conhecimento para os outros povos aculturados, né? E eles chegavam lá e aquilo que os povos tinham não era considerado como cultura, era considerado como qualquer outra coisa. Então, eles que tinham a intelectualidade, o conhecimento, o saber escolarizado acadêmico europeu, estavam levando a cultura para aqueles povos. É esse desenvolvimento humano geral, e tinha uma linha evolutiva, tinha que chegar a esse acúmulo de conhecimento para ter cultura. Por isso que, às vezes, as pessoas mais velhas que a gente conhece, né, falam em obter cultura. A gente... Aliado a isso, contrário a isso, é que se desenvolve uma ideia na Alemanha, um pouco em contradição a esse conceito francês de cultura como um modo específico de vida. Então, ao invés de relacionar com esses modos franceses, o povo alemão começa a dizer, não,
a nossa cultura é que vale, o nosso jeito de fazer as coisas. E aí você começa a ter um pensamento aí na relação com o que era feito por cada povo. Não que isso tenha representado naquele momento uma relação com o que cada povo no mundo fazia, mas é a partir disso que a gente começa a ter aí uma ideia até do desenvolvimento, da perspectiva de cultura como um modo específico de vida. Com o passar do tempo, não é o nosso tema aqui, por isso eu não vou passar um pouco mais de tempo nessa explicação, mas a gente passa a pensar em cultura como também as obras e as práticas artísticas intelectuais. Então, tanto a gente entende cultura como desenvolvimento humano em geral, esse conjunto, né, do acúmulo de conhecimento da humanidade, como o que caracteriza e diferencia um povo do outro, como o conjunto de obras e práticas artísticas intelectuais. O teatro, a dança, a música, a literatura. Acontece que, normalmente, por exemplo, no âmbito das políticas públicas, é esse terceiro que normalmente era o objeto, né? Normalmente era as obras e práticas artísticas e intelectuais que comparecia como objeto das políticas culturais. No Brasil, é no governo Lula, Gilberto Gil, como ministro da Cultura, que a gente tem uma virada de chave e a gente começa a discutir, a gente começa a ver nos documentos uma ideia de cultura em 3 dimensões. A dimensão simbólica, que tem a ver com essa ideia do desenvolvimento humano em geral, do que caracteriza os povos. A dimensão cidadã tem a ver um pouco com a cultura enquanto instrumento de desenvolvimento. E a dimensão econômica, que começa a pensar a cultura enquanto prática profissional, enquanto atividade geradora de renda, enquanto atividade geradora de economia. Bom, nesse contexto, partindo desse conceito, é preciso a gente entender que a cultura ela está inserida num contexto mais amplo, que é o contexto contemporâneo. E o que caracteriza o contexto contemporâneo? Ora, nós vivemos na virada do século, na virada não só do século, acho que a pandemia vai virar realmente na chave do mundo, né? O mundo mudou. E o que caracteriza isso? A globalização, né? Cada vez mais a quebra das fronteiras, das pessoas mais próximas. Hoje todo mundo já viajou para algum país do mundo, já morou em algum país do mundo, conhece alguém, né, que já esteve em algum lugar, ou já veio, já recebeu alguém de outro país do mundo. As relações internacionais, a proximidade. Então, os povos ficaram mais próximos uns dos outros, não só na questão social, na questão econômica, na questão política, então, em diversas esferas da vida no mundo e sociedade. As inovações tecnológicas, cada vez mais a tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia. Os autores falam de que em breve nós estaremos, né, num contexto da internet das coisas, em que a gente vai viver totalmente conectado, a gente vai acordar e alguma máquina vai dizer bom dia, fulano de tal, e vai ligar automaticamente um aparelho que tem todas as nossas pré-definições de gosto, de música, de iluminação do café da manhã, automaticamente a máquina de café já liga lá na cozinha com o tipo de café que a gente gosta, com o tipo de torrada que a gente come, automaticamente tudo já funciona dentro da casa para que a gente possa fazer o que tem que fazer para sair para o trabalho, automaticamente a casa também já se fecha sozinha, o celular reconhece tudo, o carro liga sozinho, enfim. Esse processo provavelmente vai fazer com que algumas funções profissionais elas se tornem obsoletas, porque atividades que são muito repetitivas e que são feitas de forma, enfim, que podem ser substituídas pela tecnologia, provavelmente o serão, né? Isso provavelmente vai acontecer. Então, há uma tendência de que, em breve, muitas ocupações profissionais sejam substituídas pelo processo, pelas inovações tecnológicas. Esse é o mundo que nós vivemos. Nós vivemos também o processo que vários autores chamaram de ampliação da esfera pública global, no qual nós temos aí novos e velhos atores articulados num processo que é chamado de governança. Toda decisão sobre
a economia e a política é feita a partir da articulação, da negociação, não necessariamente fácil, né? Não necessariamente consentida. Os interesses entre esses atores, né, provavelmente, né, normalmente são divergentes, conflitantes, então há momentos difíceis de encontro e de desencontro entre esses atores. Então há sempre um processo constante de negociação. Segundo Manuel Castells, esse é o contexto no qual nós vivemos e o contexto no qual nós vamos falar de economia criativa. Isso é muito importante que a gente pense, que a gente entenda que nós somos profissionais, né, que vamos atuar no campo das artes, da cultura, e vamos pensar, como disse o nosso reitor, da economia criativa como talvez uma oportunidade de desenvolvimento nesse contexto. Vamos falar também que nesse contexto a gente tem visto toda uma discussão sobre a centralidade da cultura. Albino Rubim tem um texto em que ele brinca com as palavras e a partir de diversas referências de outros autores, ele vai falando assim, olha, nós vivemos um processo de atomização do campo da cultura. O que isso quer dizer? Né, cada vez mais a gente tem instituições, formações. Hoje, por exemplo, nós temos na Pró-Reitoria de Extensão do IFTO uma coordenação de arte e cultura, na Pró-Reitoria de Extensão da UFRB nós também temos uma coordenação de cultura e universidade, provavelmente há 10 anos isso não existia, né? Nós temos também cursos de formação na área, nós temos secretarias, cada vez mais nós vimos um fortalecimento desse campo. Nós temos também discussões sobre a transversalidade da cultura, por exemplo, na discussão sobre a política para a saúde. Esse ano, com a pandemia, a discussão sobre a transversalidade da cultura se tornou fundamental. Por quê? Por exemplo, outro ano que nós não teremos São João. São João é uma festa fundamental para a economia do Nordeste e provavelmente do Norte também. Na Bahia, por exemplo, mais de 300 cidades tiveram um problema muito sério. No Observatório da Economia Criativa, nós desenvolvemos uma pesquisa o ano passado para entender esse impacto. Porque muitas pessoas, né, atuam nos festejos juninos, né, que começam no início do São João e vão, do mês de junho e vão até o final de junho, são várias festas que acontecem, e isso sustenta famílias o ano todo. Isso sustenta cidades. Para algumas cidades, essa é a principal fonte de renda. Então, não é só uma ação cultural, não é só uma atividade cultural, é uma economia. Os impactos da pandemia na economia criativa precisavam ser tratados não só na perspectiva da fruição cultural. Nós não estamos falando só, né, da perspectiva de que, de repente, parou de ter aquela possibilidade da ação cultural. Principalmente o impacto é econômico, de famílias que pararam de ter aquele ganho financeiro. Vamos falar mais disso daqui a pouco. Politização da cultura. Só na semana passada eu participei de 3 audiências públicas na Câmara de Deputados Federais. Estamos voltando essa semana, está sendo votada no Senado Federal, foi votada ontem uma MP sobre a isenção das operadoras de streaming de vídeo sob demanda para que elas não paguem a Codecine, que é o imposto para a transmissão do audiovisual no Brasil. Tem a ver com a politização da cultura. E a mesma coisa a gente pode falar sobre a culturalização da política. Então, ele vai brincando um pouco sobre isso, né, para falar dessa centralidade da cultura. Vai falar também da tecnologização da cultura, da culturalização da tecnologia. Então, nós vamos falar desse contexto, que é inevitável a gente pensar essa relação. Tá, Dani, mas você está falando aí, então, de que a gente precisa localizar, quando a gente falar de economia criativa, a gente vai localizar, então, de que não é só uma relação de uma pessoa com o seu consumo cultural, com a sua fruição cultural, com gostar de ler ou gostar de ouvir uma expressão artística cultural tradicional ou de gostar de algo.
tem a ver com muito mais coisa, com política, com economia, com sociedade. Mas aqui hoje, a gente vai falar de mercado cultural, vamos falar de fruição cultural ou vamos falar de ancestralidade e legado cultural? Como é que fica a cultura tradicional do Tocantins nessa sua conversa aí hoje? Bora falar disso? Estou querendo falar disso tudo e um pouquinho mais. Será que a gente consegue? Bora ver? Primeiro eu vou propor o seguinte, que a gente volte lá atrás para tentar entender quando é que surge uma relação entre cultura, Estado e mercado. E aí, minha gente, é importante que a gente diga que nós não inventamos isso ontem, que economia criativa não tem nada de novo. Na verdade, essa relação entre cultura, Estado e mercado, ela surge na Idade Média, muitos anos antes de Cristo, quando um cara chamado Gaio Mecenas, esse busto que está aí, ele era um conselheiro, e ele propôs, né, a um imperador que ele investisse em arte. Já existiam pintores, né, e ele sugeriu ao imperador da época que ele investisse em arte para que ele pudesse melhorar a sua imagem na opinião pública. Então ele falou assim, olha, se os artistas estiverem te pintando, pode ser que a população te veja de uma outra forma. Então ele já entendia ali, né, que podia haver um investimento nas artes, poderia acontecer em troca da melhoria da imagem. Dessa forma, foi criado o que a gente chama de mecenato, um patrocínio. Daí vem a palavra, ele chamava Gaio Mecenas, vem o mecenato. E aí surge a ideia das relações entre governos, autoridades, né, e artistas. É interessante que, segundo, né, a história das artes, a partir de quando as autoridades políticas, os imperadores, começam a investir nas artes, as autoridades econômicas da época, os burgueses, começam a fazer o mesmo, né? Porque eles não tinham autoridade política, mas eles também tinham dinheiro, então eles começam a investir também em arte. Daí a gente tem um processo de formação dos mercados das artes. Portanto, a negociação, ou a encomenda, por exemplo, para que artistas produzissem determinadas obras de arte, vangloriando determinadas figuras políticas e econômicas, comerciais das épocas, já acontece há muito tempo. Na Revolução Industrial, é que a gente tem uma virada aí, porque, historicamente, se a gente pensar assim, tá, mas quando é que a gente tem realmente uma relação da economia enquanto disciplina, com o setor cultural? De fato, a gente vê casos raros de interesse dos economistas pelas artes. Em geral, o que a gente percebe é alguns destaques de economistas que se interessavam por artes. Eram economistas que gostavam de artes, que pintavam, que cantavam, que eram atores e que, por isso, começaram a estudar alguns aspectos das artes. Por exemplo, começa-se a discutir a exceção à teoria da utilidade marginal decrescente. Vamos pensar o que isso quer dizer em termos, né, de economia da cultura. Quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente compra um objeto, normalmente esse objeto, com o passar do tempo, ele perde o valor dele, porque quando você compra ele tem uma utilidade. Com o passar do tempo, ele perde esse valor, porque a utilidade reduz. Mas uma música, por exemplo, quanto maior o tempo, a tendência, se ela ficar mais famosa e for mais tocada, é que ela passa a valer mais. Quanto mais ela for tocada, quanto mais, até mais velha, mais valorosa ela tende a ficar. Então, os economistas clássicos perceberam que ela era uma exceção a essa regra da economia, que a regra é a teoria da utilidade marginal decrescente. Outro ponto de destaque para a gente pensar aqui é a dificuldade de valorização das obras de arte. O que isso quer dizer? Normalmente,
na economia, a gente tem uma relação prática entre o custo, né? Você consegue dizer qual é o preço de alguma coisa, se você somar ali o custo da peça, o tempo que é dedicado, né, para a produção, a chamada HH, né, a hora de trabalho, que eu odeio, né, o HH é hora homem, então hora mulher, hora quem estiver produzindo, o HH, e enfim, o lucro, né, o percentual de lucro que se deseja, você tem o custo. Mas nas artes isso é tudo muito subjetivo. Por quê? Porque a valoração do preço depende muito. Depende de quê? Depende de quem está produzindo, do reconhecimento que se tem, né, do momento, de que alguém, por exemplo, no mercado decida valorar aquele trabalho e aquele artista, que aquela pessoa produza algo que seja reconhecido como inovador e passe a fazer sucesso. Hoje em dia, né, que de repente vire celebridade da internet, de repente comece a ser muito valorizado. Depende de também quem compra, porque pode ser que a pessoa, por um motivo ou outro, passe a valorar. Então, os fatores subjetivos são muito importantes na precificação. Portanto, é difícil fazer um cálculo matemático e chegar ao preço. Então, isso chamou a atenção de alguns economistas na história. Outra coisa, os salários diferenciados do campo das artes e da cultura. Normalmente, né, se você pensar assim, por exemplo, uma equipe que trabalha ao mesmo tempo, que exerce a mesma função, vai receber o mesmo salário. Essa seria a lógica, correto? Normalmente é assim. Nas artes e na cultura, depende. Depende de quê? Por exemplo, uma peça de teatro. Digamos que 2 atores, um muito famoso, muito conhecido, e outro que está começando. Se os dois contracenarem a mesma carga horária, ensaiarem na mesma carga horária, provavelmente o salário deles vai ser muito diferente. Por quê? Porque um é muito conhecido, então vai ganhar muito mais, e o outro é novato. Pouco conhecido vai ganhar muito menos. Mas isso que eu falei pode até ser diferente, né? Pode ser que aquele que é bem mais velho, que tem muito mais carreira, ganhe menos. E o novato ganhe muito mais, porque se esse novato, por exemplo, for a Juliette, do BBB, provavelmente ela vai ganhar muito mais. Porque ela acabou de entrar, mas ela está super famosa, e as marcas todas vão patrocinar ela, né? Logo, ela vai ganhar muito mais. Então, a diferenciação salarial pouco tem a ver, por exemplo, com currículo, né? Ou com história. É subjetivo, tem um contexto todo ali que tem que ser levado em consideração e no qual não necessariamente tem a ver com uma formulazinha econômica e matemática. Os custos de insumo e mão de obra, também isso tem que ser levado em consideração. Então, assim, não necessariamente dá para você chegar e comprar um material mais barato e produzir. Um artista vai querer determinado tipo de material e vai fazer questão. Na economia criativa também, às vezes, por exemplo, uma confeiteira faz questão daquela pasta americana ali, porque faz toda a diferença no bolo dela. Uma artesã faz questão de comprar determinado material, porque sabe que faz uma diferença. Pode ser mais caro ou mais barato, isso não importa, é o tipo e o resultado que produz. Então, os insumos e a mão de obra, a relação com isso, como é que isso se constitui. Então, tem um livro chamado Economia da Cultura, da Françoise Benhamou, que eu indico para quem quiser entender um pouco dessa história da relação entre cultura e economia. Economia no sentido da disciplina da economia, né, que é muito, muito bacana. Eu trouxe um resumo aqui para vocês, mas esse livro ela conta um pouco essa história. E a Benhamou, ela inclusive conta nesse livro lá um pouco que esse interesse pela área, pelo campo da economia, ele só começa a surgir quando surgem as políticas culturais. Mas eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Importante a gente falar também o termo indústria cultural. O que esse termo quer dizer? Normalmente a gente se confunde um pouco, né? Uma coisa assim que a gente se atrapalha um pouco. Por que a gente fala
em indústria cultural, quando é que a gente vai usar economia criativa, indústria cultural. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que no Brasil, normalmente, principalmente quem é da área de comunicação, aí vai saber, vai concordar comigo, né? Que a gente fala sempre de indústria cultural relacionada à escola de Frankfurt, naqueles estudos que foram feitos lá, principalmente por Max Horkheimer, Theodor Adorno, na década de 40, mais ou menos. Isso continua sendo válido e é importante que a gente fale, embora a gente vai falar aqui de dois conceitos do termo indústria cultural. O de Horkheimer e Adorno. O que é que eles têm de importante para a gente? Esses dois autores, eles falavam da produção econômica capitalista e de como é que a cultura ela foi subjugada, da subsunção da cultura à lógica mercantilista. O que aconteceu é que naquele período em que a gente tinha ali, né, o processo da Revolução Industrial e a chegada da televisão e de alguns meios de comunicação de massa, esses autores, eles testemunharam um processo no qual as artes e a cultura perderam um pouco o seu posicionamento crítico-social, porque as pessoas começaram a consumir mais cultura na perspectiva do entretenimento. E, de uma certa forma, esse consumo também passou a ser muito relacionado com a coesão social pelo consumo. Quem é adolescente hoje sabe muito bem o que é isso. Então, assim, é possível ser adolescente em 2021 e não estar no TikTok? Não fazer dancinhas? Não saber fazer... Eu não sei, eu não tenho TikTok. Mas eu imagino que minhas sobrinhas, por exemplo, elas sabem todas, né? Eles precisam estar, porque há todo um processo de pertencimento a uma comunidade que é feito através dessa prática do consumo. E eles são instados a isso, né? Eles são estimulados a isso. Hoje é o TikTok, nos anos 2000 foi outra coisa, nos anos 90 foi outra, nos anos 80, 70, e é isso que eles fazem, essa crítica. Do como, para pertencer a determinadas comunidades, nós somos estimulados a fazer determinados consumos culturais. Você chega em determinado... E eu estou falando de TikTok, mas pode ser várias coisas, né? Para você pertencer a um grupo, você chega naquele grupo e você se sente obrigado a ouvir determinada música, a ouvir determinado grupo, a ler determinadas coisas, a falar de determinada forma, se vestir, né, de determinadas formas, e você vê que, principalmente, os mais jovens são muito estimulados a isso. Rapidamente, a gente vê um processo de transformação, no qual essas pessoas vão, aos poucos, se transformando e vão, aos poucos, se alterando um pouco ali a sua caracterização, né, para poder pertencer. Então, esse processo de pertencimento, de se modificar para pertencer, era o que Horkheimer e Adorno criticavam. Nesse sentido, é que quando a gente fala em indústria cultural, é essa fábrica, né, de pessoas, de modos de vida, a indústria cultural. O que acontece é que quando a discussão sobre economia criativa começou, a gente vai falar disso daqui a pouco, né, setor cultural em inglês é cultural industries. Quando isso foi traduzido para o português, foi traduzido como indústria cultural. E aí a gente trouxe de novo Adorno e Horkheimer, e aí virou uma confusão. Mas é bom a gente diferenciar, mas trazer de novo a discussão que esses dois autores fazem, porque ela continua sendo válida hoje em dia. Aí a gente volta a falar, então, um pouco nessa perspectiva histórica de economia da cultura. Bom, e aí a gente chega em 1960, quando a gente está falando sobre economia das artes. A Benhamou vai contar lá que na década de 60 começam a aparecer os primeiros estudos no campo da economia, mas esses estudos eram sobre a economia das artes, principalmente das artes performáticas, teatro, dança, ópera, música clássica, e aí você vê assim, que esses estudos, eu li eles, normalmente eles estão relacionados, assim, você começa a ver a necessidade
de legitimar os investimentos nas políticas públicas, para dizer, olha, as políticas públicas geram emprego, geram renda. Aqui estão os dados, né? O resultado dos investimentos públicos em ações culturais. Daí você tem a conformação do campo de estudos na economia política da cultura, a partir dessa perspectiva da relação, porque, principalmente na França, né, nos anos 50, você tem a criação do Ministério da Cultura, e aí, aos poucos, você começa os estudos para repercutir o resultado desses investimentos. Então, nos anos 70 e 80, você começa já a ver uma ampliação disso. Então, não só os estudos sobre a economia das artes, mas também dos outros setores. Então, além das artes, a gente começa a ter sobre expressões culturais, sobre arquivos, sobre museus, e aos poucos, então, a gente passa da economia das artes à economia da cultura. É nos anos 90 que a gente passa a falar de indústrias criativas. Um documento de 1994 foi produzido na Austrália, se chamava Creative Nations, em português, Nações Criativas. Esse documento, ele está disponível na internet para quem quiser ler. É um documento do governo, de campanha do governo australiano, no qual eles defendiam que era preciso propor alternativas de política pública de desenvolvimento baseado na economia criativa. E eles associavam ao campo das artes e da cultura tradicionais outros setores que normalmente não eram associados ao campo das artes e da cultura. Então, começavam a falar de design, de arquitetura, mas o campos que normalmente, de tecnologia, né, campos que normalmente estavam ligados ali à economia do conhecimento. Enfim, a gente passa a ver uma associação que normalmente não acontecia. E eles falavam, né, da necessidade de pensar esses setores, né, o encontro desses setores como ativos na produção, no caminho para gerar desenvolvimento para aquela nação. Por isso, o conceito, o título do documento é Nações Criativas. O mesmo a gente viu acontecer num documento de 1997 do Reino Unido, dessa vez um documento da campanha do Partido Trabalhista, no qual o Partido Trabalhista britânico defendia também a criação de um departamento de mídia, cultura e esporte, a criação e investimento nesses setores, para que esses setores pudessem gerar perspectivas de desenvolvimento para o seu país. E é interessante a gente ressaltar aqui, que o Reino Unido ele foi um grande defensor, então eles venceram a campanha a partir disso, e posteriormente eles se tornaram grandes defensores do conceito de indústrias criativas no mundo. Realizaram cursos, geraram livros, né? No início dos anos 2000, eles foram assim difusores da ideia do desenvolvimento a partir da economia criativa. Essa virada, na verdade, né, de indústrias criativas para economia criativa acontece no início dos anos 2000. Tem um livro do Hawkins, no qual ele fala o seguinte, que não é só setores, e aí, né, o que eu falei antes, né, a gente precisa traduzir aí essa ideia, tanto no documento da Austrália quanto do Reino Unido, a gente precisa traduzir indústrias para setores criativos. Então, assim, por exemplo, pensar que a economia precisa ser criativa. Mas a ideia que o Hawkins traz no livro dele é um pouco diferente, porque ele fala assim, não são setores da economia que vão ser criativos, não é a ideia de fomentar alguns setores como setores criativos. A ideia é entender que toda a economia precisa ser fomentada a partir da criatividade. É preciso que a gente produza economicamente a partir da criatividade enquanto um ativo. Isso é uma virada de chave, realmente, né? É a ideia de que a gente está com todas as nossas reservas naturais tão, enfim, tão cansadas, né? Tão acabadas, que a gente precisa, então, começar a trabalhar com o que o ser humano tem, que é esses ativos intangíveis
que não são esgotáveis, portanto, vamos falar de criatividade. E aí, então, a gente começa a falar de economia criativa no início dos anos 2000. Importante destacar aqui também o papel das organizações internacionais, como a UNCTAD e a Unesco. Para quem não conhece, a UNCTAD é a Organização das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, e a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Cultura. Ambas tiveram um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento do conceito, de difusão, tanto através do desenvolvimento de estudos. Então, para quem tiver interesse, tem documentos, relatórios importantes na internet que discutem, né, o termo economia criativa, que apresentam dados, que vão a fundo na ideia da economia criativa, e que também fizeram cursos, promoveram ações. Então, tudo isso mostra para a gente que houve toda uma onda entre os anos 90 e os anos 2000, uma onda no mundo de difusão dessa ideia da economia criativa. Se a gente pensar, então, historicamente, dos anos 60 para cá, a gente começa a pensar na economia das artes de uma forma mais fechada, tá certo? Então, alguns setores mais ligados às artes performáticas, teatro, dança, música. Depois a gente vai ampliando aí, a economia da cultura entre uns setores, indústrias criativas amplia, e a economia criativa fica mais ampla, é um conceito guarda-chuva. Daí, para a gente simplificar e não ficar muito nesse histórico, para a gente avançar, a gente dá um salto para pensar que no Brasil é muito importante a gente falar que em 2011, mais ou menos, né, na gestão de Dilma, foi criada a Secretaria da Economia Criativa, e essa secretaria fez todo um processo nacional para criação de um plano da economia criativa. Esse é um documento referencial, é um marco importantíssimo para quem quiser estudar o tema. E esse documento apresenta conceitos, apresenta debates, é realmente assim, para quem estiver estudando, quem quiser conhecer mais, eu sugiro que baixe Plano da Economia Criativa. Estava à frente a professora Cláudia Leitão, e acho que é realmente um marco. Esse documento apresenta o seguinte conceito: são atividades criativas aquelas resultantes de ato criativo, gerador de um produto, um bem, um serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, resultando em produção e riqueza cultural, econômica e social. Então, veja, eu pulei um pouco para a gente conseguir fazer uma discussão em 50 minutos, porque normalmente, né, a gente ia entrar numa discussão sobre qual era o conceito que o Reino Unido trazia, qual era o conceito que a Austrália trazia, mas é importante só destacar aqui o seguinte: quando esses países falavam de economia criativa, eles falavam basicamente dos setores que tinham propriedade intelectual. Eles falavam principalmente dos setores mais organizados, profissionalizados, o audiovisual, a música, o teatro. Eles não estavam falando, por exemplo, do direito de produzir arte de seu Manuel, que é mestre da cultura popular, no bairro tal, do distrito tal, da zona rural de Palmas. Não, eles estavam falando da arte industrializada mesmo, que tem público pagante, que paga ingresso, que paga direito autoral, que recebe direito autoral. Isso é o que eles chamam de economia criativa. Quando o conceito vem para o Brasil, nós damos uma modificada nele. A gente faz uma reconexão com o conceito. E nessa reconexão, a gente vai dizer o seguinte: olha, economia criativa aqui para a gente é todo ato criativo que gera um produto, bem, um serviço, cuja dimensão simbólica é determinante do seu valor, que gera riqueza e produção e riqueza cultural, econômica e social. Aqui, eu vou até parar um pouquinho de
compartilhar para chegar aqui perto de vocês, para falar o seguinte, que é importante. Então, o conceito diz que gera riqueza cultural, econômica e social. O que isso é tão importante assim, Dani? Nós vamos falar de economia criativa à brasileira. Nós criamos um tipo de economia criativa daqui, nós traduzimos, nós criamos o nosso próprio termo, o nosso próprio conceito. Nós abrasileiramos a economia criativa. O que os gringos chamam de economia criativa é outra coisa. Se vocês puderem gravar 3 coisas nessa palestra aqui hoje, uma é essa, tá certo? O que eles falam lá de economia criativa, eles estão falando da economia criativa que vende ingresso e que as pessoas pagam para ter acesso. E aqui no Brasil, a gente está falando da economia criativa como toda produção que gera riqueza, que pode ser cultural, econômica e social. Então, pode produzir uma riqueza econômica. O que isso quer dizer? Que tem gente que trabalha com isso, que é remunerado por isso, que remunera outras pessoas por isso, que gera trabalho e renda. Portanto, sim, entra uma dimensão econômica. Mas também pode gerar uma riqueza cultural. Eu vou dar um exemplo que eu gosto para vocês. Eu sou professora na universidade. Logo, a minha principal renda é o meu trabalho como professora. Mas eu sou capoeirista. Como capoeirista, meu sonho é um dia ser mestra de capoeira. Eu já sou capoeirista há 16 anos. Atualmente, eu sou instrutora pimentinha. Como instrutora pimentinha, para um dia eu ser mestra de capoeira, eu tenho que dar aulas. Agora, na pandemia, eu parei de dar aula. Mas um dia, né, antes da pandemia, eu dava aula. Quando eu dava aula de capoeira, o que eu ganhava era muito pouco. Por quê? Porque eu não podia me dedicar muito, né? Professor, a carga horária é altíssima. Eu dava uma aulinha no sábado de manhã para crianças. O que eu ganhava mal pagava a minha ida lá. Mas o que gerava para mim, primeiro, é uma riqueza cultural. Por quê? Por causa da troca, né? Eu estou aprendendo a passar adiante a tradição oral, o conhecimento, a história. Estou me tornando uma mestra da capoeira. Estou aprendendo e desenvolvendo esse conhecimento e estou ensinando outras pessoas a minha arte. Portanto, eu estou gerando essa perspectiva cultural. Mas eu também estou gerando para mim esse reconhecimento social enquanto capoeirista. Porque para eu ser reconhecida no meu meio enquanto capoeirista, eu preciso ensinar outros. Quando eu faço um batizado de capoeira e meus alunos vão lá e me veem enquanto capoeirista, outros mestres, né, vão lá no batizado dos meus alunos e me reconhecem, né, e me dão parabéns, o meu status social na capoeira sobe. Portanto, não é só uma questão financeira. Pouco importa se eu estou ganhando com isso. É status social. Logo, a gente precisa entender essa complexidade da economia criativa. Porque pode não haver um objetivo financeiro de lucro, de ganho. A riqueza que ela gera pode ser outra, pode ser simbólica. Mas ainda assim, há sempre uma dimensão econômica. Por quê? Por mais que o meu interesse lá não seja econômico, ainda assim, quando eu saio de casa, eu vou de transporte. Ou de transporte público, de ônibus, ou eu vou de carro, ou eu vou de Uber, não importa, eu preciso me deslocar. Né? Então, eu estou indo lá. Eu dou aula em algum espaço, esse espaço pode ser um espaço alugado, pode ser um espaço doado, mas, enfim, é um espaço, e esse espaço tem um custo. Esse espaço paga uma luz elétrica, ou paga um ar-condicionado, né? Ou é um espaço alugado, ele tem um custo para existir. Os alunos que estão vindo têm uma indumentária, têm uma roupa, então há um custo para eu estar lá. Portanto, há sempre um custo na economia criativa, mesmo que o fim da atividade não seja econômico no sentido do lucro, não seja econômico no sentido da remuneração financeira. Essa perspectiva é muito importante. A gente pode ir, por exemplo, aqui no Recôncavo, a gente tem uma
uma apresentação cultural que chama Nego Fugido. Você, todos os anos, no mês de julho, você vai lá naquele distrito de uma cidade e você chega lá, todo domingo tem aquela apresentação aberta, livre, você chega, ela está acontecendo. Você não paga nada para ir lá, mas ela tem uma dimensão econômica, porque você se desloca para ir lá, quando você chega lá, você bebe uma água, você come, você vai na casa de Dona Maria e come a comida dela. As pessoas que estão se apresentando estão com uma indumentária, o seu fulano trocou o couro do pandeiro, comprou a tinta. Todas as manifestações da cultura popular, todas as manifestações da cultura tradicional, mesmo aquelas que são feitas de forma totalmente voluntária ou gratuita, elas têm uma dimensão econômica. Portanto, há sempre uma dimensão econômica na cultura. Isso é uma perspectiva muito nossa, da nossa economia criativa. Tá bom? Vou voltar para o nosso slide. Qualquer coisa, gente, me falem aqui pelo nosso comentário aqui, tá bom? Bom, voltei para o slide, vocês estão vendo? Qualquer coisa me fale. E quais são os setores da economia criativa? Segundo o Ministério da Cultura, esse plano que a gente estava falando, esses são os setores da economia criativa. É dividido dessa forma. A gente tem as categorias aqui: patrimônio, expressões culturais, espetáculo, audiovisual, livro, leitura e literatura, criações culturais funcionais. Setores: patrimônio, material e imaterial, arquivos, museus, artesanato, culturas populares, indígenas, afro-brasileiras, artes visuais, arte digital. Na arte de espetáculo, dança, música, circo, teatro. No audiovisual, cinema e vídeo, publicações, mídia impressa. E nas criações culturais e funcionais, moda, design e arquitetura. É importante que a gente diga que não existe consenso nessa classificação. Existem várias classificações como essa. Eu peguei uma como exemplo porque o nosso tempo é curto, mas existem várias outras, tá certo? Eu posso passar... Eu dou uma disciplina de economia criativa em um semestre, e aí a gente lê todas as diferentes formas de classificar a economia criativa. Mas importante, quando eu falo aqui, né, dessa abrasileiração do conceito de economia criativa, esse aqui é o que chama economia criativa em chave brasileira, porque essa proposta feita pela secretária da época, Cláudia Leitão, traz esses conceitos: diversidade cultural, inovação, inclusão social e sustentabilidade como um diferencial. Eu estudo muitos modelos que tem fora do Brasil e digo a vocês que isso é um diferencial, porque, de fato, lá fora se discute a partir de uma outra perspectiva, que é muito mais do mercado. Então, assim, para a gente resumir, quando a gente fala em economia criativa, a gente precisa levar em consideração esse contexto. O mundo mudou, a gente vai produzir cultura, arte, numa perspectiva de que o mundo está mudando, globalização, tecnologia, governança, ampliação da esfera pública. E a economia criativa, o que é? Tem como principal matéria-prima a criatividade pessoal ou coletiva, tudo que parte da criatividade pessoal ou coletiva, representa a relação entre arte, cultura, economia e tecnologia. Então, sempre vai ter essa perspectiva da tecnologia, gera bens, serviços, produtos com valor simbólico, envolve um sistema de criação, produção, distribuição, consumo e fruição, e tem resultados que podem ser avaliados a partir de critérios que são econômicos, culturais e sociais. Eu falei disso aqui já, e é importante que esse último, para destacar, a economia criativa, ela abarca diferentes dimensões econômicas que não necessariamente estão inseridas em um modelo capitalista de produção visando lucro. Então, assim, dizer que tem uma dimensão econômica não significa dizer que está inserida no modelo capitalista de produção. Não significa dizer que visa o lucro, não significa dizer que está explorando mão de obra. São coisas diferentes. Agora, eu queria passar um tempinho mostrando para vocês, eu queria só que alguém me dissesse aqui no chat
como é que a gente está de tempo, tá, gente? Para eu não passar no tempo, mas eu queria ainda, eu preciso de mais um tempinho mostrando umas coisas para o pessoal. Esse modelo de atuação que eu estou mostrando para vocês é algo que eu venho trabalhando, que eu acho muito importante. Por quê? Porque nós falamos ali naquela classificação que eu disse para vocês que não tem consenso, que existem vários modelos, nós falamos de uma classificação que ela normalmente apresenta ali as categorias e os setores. Aí ali tem assim, a música, o teatro, a literatura, o audiovisual. Parte-se de uma perspectiva como se esses setores fossem todos iguais. Como se dentro da música, por exemplo, vou falar de música, já que a nossa coordenadora de arte e cultura é da música, né? Nossa pró-reitora é da música, vamos pegar a música aqui como exemplo. Então, é como se fosse assim, dentro da música, todo mundo é igual. Mas será que é mesmo? Será que dentro da música é tudo igual? Então, vocês estão vendo aí esse triângulo, né? Em cima dele tem aí menorzinho, especializado e profissionalizado, no meio autônomo e comunitário, e mais embaixo social e experimental. Mais uma vez eu vou parar aqui de mostrar, porque eu quero discutir isso com vocês, olhando, faz de conta que eu estou olhando para vocês aqui, olho no olho, né? Como eu faço em sala de aula com meus alunos. Enfim, essa coisa da distância, né, minha gente? Bom, primeiro, lembra que na pontinha lá desse modelo que eu estou propondo, tem o especializado e profissionalizado. Digamos que a gente está falando aí da música, assim, isso são modelos de atuação. Qual é a ideia? O que eu estou defendendo? Que dentro da economia criativa, a gente precisa entender que há diferentes modelos de atuação. Quando a gente pensar política pública, política cultural, projetos, quando, por exemplo, o secretário, que bacana o secretário que está aqui hoje, a gente conheceu o secretário, achei muito legal, então, ele está aqui falar da importância, né, da economia criativa para o desenvolvimento do Estado, da cidade. Quando ele falar de política para a economia criativa e para a música, por exemplo, obrigada, Anne. Ótimo. Quando ele falar, então, da economia criativa, ele deveria, a gente deveria pensar, por exemplo, vamos pensar uma política para a música? Olha, mas a música, ela não é uma coisa uníssona. Dentro dela tem vários modelos de atuação que são muito diferentes. Aí eu faço essa proposta que eu mostrei para vocês. No topo ali desse triângulo, pequenininho, o modelo especializado e profissionalizado, a ideia é que ali dentro dele tem aquele tipo de atuação que é o modelo orientado para o mercado, a partir de uma atuação baseada ali no modelo capitalista de produção, com objetivo de lucro, voltado para o lazer, para o entretenimento, para o turismo, né? É um modelo de atuação que tem cadeias produtivas institucionalizadas, consolidadas, formadas por mercados de empresas, profissionais. Esses profissionais normalmente têm especialização técnica nos serviços que oferecem, são artistas e grupos que são reconhecidos com público pagante, seguidor, tem reconhecimento em relação ao valor do bem e serviço, que deve ser pago para ter acesso. Há também um processo de retroalimentação das organizações artísticas e culturais, são redes formadas por empreendimentos dos setores que não estão diretamente ligados à cultura. Por exemplo, na Bahia aqui, a gente tem um carnaval. Aí o carnaval você tem artistas como Ivete Sangalo e Cláudia Leite. Você trabalhar na equipe de Ivete Sangalo, mesmo que você seja, assim, vamos supor, a costureira, ela é altamente especializada no que faz, né? O artista que faz o vestido, que bota o vestido da Ivete, ela é extremamente especializada no que faz. Toda a equipe é profissionalizada. Não tem ninguém assim que, hoje eu faço isso aqui, não. Pessoas extremamente dedicadas. O grupo, né, todo é voltado ali, altamente profissionalizado. A relação com esse processo da retroalimentação é importante. Esse grupo tem patrocínio das empresas aéreas, dos hotéis, dos restaurantes.
carnaval, para funcionar, tem uma relação com todas essas empresas, né, que ganham também com o acontecimento da festa. Então, assim, e vale mencionar que há também um histórico de acesso a recursos públicos para essas atividades fins. Então, por exemplo, as leis de incentivo normalmente atuam nesse sentido. Então, com certeza, aí no Tocantins, vocês conseguem pensar em exemplos de artistas que atuam nesse setor, que têm esse perfil e que precisam de política pública, que precisam, por exemplo, pensar em legislação que incentive esse setor. Não só na música, tá? Estou dando a música como exemplo, mas em todos os setores. A gente precisa ter esse setor funcionando. Mas isso é completamente diferente, por exemplo, desse meio que a gente chamou aí de autônomo e comunitário. Porque o que caracteriza o autônomo comunitário? São profissionais e grupos que têm capital social, ou seja, eles têm reconhecimento individual coletivo, como artistas e fazedores da cultura. É, por exemplo, uma professora de música, uma artista da música que toca numa banda, que faz um jingle para uma propaganda, que canta num barzinho, às vezes se divide até em função, tem um emprego público, mas toca num bar de noite, né? Se divide, ganha parte do salário com música, mas tem uma outra atividade, não é totalmente dedicada, tem outros parceiros que trabalham junto, mas em atividades também assim, se divide com outras tarefas. É a principal, MEI, né? Trabalha como autônomo ou como empreendedor individual, não são grandes empresas como no primeiro caso. As redes são do tipo panelinha. O que é isso? Trabalha geralmente com amigos, com pessoas que conhecem há muito tempo. Aquelas redes é colaboração constante. E poucos recebem recursos públicos. A maioria vai se virando ali com o dia a dia. Está ali naquela relação com o dono do restaurante, vende CD, toca em festa, recebe de aniversário e vai sendo remunerado pela atividade que faz, dá aula de violão, né? Assim, tem pouca relação com o poder público, tem pouca relação com a política pública. E nessa base que eu mostrei para vocês, então, nisso que eu estou falando para vocês, tá? Então, como eu falei, né? Grupos de teatro, artesãos de instrumentos musicais, músicos, cozinheiros, enfim, professores de dança, designer, fotógrafos, todos esses profissionais da economia criativa, que são muitos e que normalmente trabalham como autônomos, são muito remunerados, são remunerados pelo que fazem nessa área, é mais ou menos esse modelo. Aí a gente vai para a base. Nessa base, normalmente, que eu chamei de social experimental, a gente tem um pessoal que trabalha com as expressões culturais populares identitárias, tradicionais ou contemporâneas. Aí vem, por exemplo, aqueles grupos da cultura popular tradicional, o grupo do hip hop, o grupo da capoeira, aquele grupo de dança que juntou todo mundo, o grupo de quadrilha, a dimensão cidadã da cultura. Né? Aquela pessoa que juntou ali uma coisa que conhecia, que sabia fazer, e ensinou outras pessoas a fazer. Tem a ver, por exemplo, com as expressões indígenas, aí, né, da região do Tocantins. Importante, né? O caráter territorial é muito importante nesse caso, porque normalmente a gente está falando de expressões que têm reconhecimento dentro de um bairro, de uma cidade, de uma região, de um território, ou seja, de uma comunidade. Também, às vezes, são expressões que têm um caráter sazonal e calendarizado, porque acontece, por exemplo, uma vez por ano, em determinado mês, as festas, né? O Círio de Nazaré, né? A festa da padroeira tal. Então, todo mundo sabe que naquela época do ano acontece aquela expressão. Normalmente, as pessoas que se envolvem com aquela expressão não têm aquela expressão como fonte de renda. Normalmente, pode até ter algumas pessoas ali que são remuneradas pelaquela atividade, mas a maioria trabalham de forma voluntária. Pode até ser remunerada. Pode ter mestres que vivem daquilo. Podem ser pessoas que têm como negócio aquela atividade, mas não o ano todo, entende? Normalmente, o ano todo as pessoas fazem outras coisas, e naquela época do ano elas podem ter recurso. Normalmente recebem recursos públicos, têm relação com o poder público, mas normalmente para ação de salvaguarda,
ou para atividade de ensino, por exemplo, ações de projetos sociais e por aí vai. Então, eu vou voltar aqui para aquela imagem de novo, para a gente vê-la novamente e eu chamar a atenção de vocês para algumas coisas que estão relacionadas com ela. Vocês me dizem se vocês estão vendo ela aí. Só um momento. Estão vendo? Pronto, imagino que estão vendo. Então, especializado, profissionalizado, autônomo, comunitário e social experimental. Então, ao invés da gente pensar a música como sendo tudo a mesma coisa, a gente precisa entender que quando a gente fala em economia criativa, a gente precisa também pensar os diferentes modelos de atuação dentro da economia criativa. Então, a gente precisa pensar que tem diferentes modelos de atuação no teatro, na dança, na literatura. A gente precisa pensar também que tem mobilidade dentro desses setores. Então, eu posso ser uma atriz que trabalha num projeto social no meu bairro, como atriz, mas que eu também sou uma atriz profissional. Não tem problema, né? Não significa, por exemplo, eu posso ser backing vocal de uma cantora famosa e ser profissionalizada, mas também atuar como professora de música e estar no autônomo comunitário. Então, há uma mobilidade. E aí é interessante também pensar o seguinte: as grandezas são inversamente proporcionais. O quantitativo de pessoas em cada modelo é inversamente proporcional ao montante de recursos que circulam em cada modelo. Ou seja, no especializado e profissionalizado tem um número menor de pessoas, mas circula muito mais recursos do que no social experimental. Tem muito mais gente envolvida na economia criativa, no social experimental, mas circula muito menos recurso. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala em políticas públicas, a gente precisa levar isso em consideração. Que, por exemplo, o social experimental na economia criativa precisa de muito mais apoio, de muito mais política para se desenvolver do que o especializado e profissional. E aí a pergunta, né? Onde você se encaixa? Com quem você tem atuado? Como é que a sua atuação profissional tem a ver com esses três setores? E aí, depois de eu ter falado tudo isso para vocês até aqui, que eu pergunto, né? Dizer que a cultura é central, que ela é importante, que ela é fundamental, né? Que ela gera política e etc. Significa dizer que todo mundo tem acesso aos meios de realização e de fruição cultural? Dizer que a economia criativa é tão importante, que gera governos internacionais falando dela, que ela é ponto de estratégias desenvolvimentistas no mundo inteiro, faz com que a gente possa acreditar, então, que esse é o caminho? E o que vocês acham? Adoraria ver a cara de vocês agora e esperar a resposta. Todos temos acesso igual aos meios de realização? Podemos nos ver enquanto realizadores? Todos temos acesso aos meios de fruição da cultura e da economia criativa? Aí eu trago como exemplo, só para a gente pensar, o caso do audiovisual. Todo mundo sabe quem são, né, essas três empresas que eu botei aí, essas logomarcas, né? Netflix, Amazon Prime, Globoplay. 3 operadoras do streaming, né, de vídeos no Brasil que cresceram muito os seus negócios durante a pandemia no Brasil. A gente vai lá e, a princípio, todos os catálogos estão disponíveis. Então, assim, nossa, a gente pagando R$ 9,90, R$ 30, a gente tem acesso a tudo. E aí eu pergunto a vocês, será que é tudo mesmo? Se vocês, realizadores do audiovisual, conseguirem fazer um vídeo em Palmas ou no interior do Tocantins e quiserem colocar esses vídeos no Netflix, como é que faz? Quantos vídeos hoje produzidos no Tocantins estão disponíveis nessas plataformas? Quantos? Alguém sabe? Poderia colocar nos comentários para eu ler daqui a pouco?
quantos filmes brasileiros estão disponíveis nessas plataformas? E mais do que isso, né? Quantos filmes do mundo, né? Que diversidade é essa? Então, nós precisamos estar muito pensando em diversidade cultural, em representatividade. Porque, na verdade, a gente está vivendo cada vez mais uma política no mundo de hegemonização do acesso. Cada vez mais os grupos hegemônicos que detêm o poder econômico e político, eles ganham mais estrutura para manter o poder deles, para fazer chegar a nós o que eles têm de produção, o que dá mais lucro para eles, inclusive. Essas empresas, os algoritmos delas, né, definem o que nós vamos assistir e definem o que vai aparecer para a gente, e a gente sabe que não há nenhuma diversidade no que aparece ali, como não há, por exemplo, nas salas de cinema. A gente sabe que a gente chegava nas salas de cinema e estava lá toda a produção de Hollywood, de 6 empresas. Então, saiu das majors de Hollywood, né, daquele controle total das salas de cinema, e veio agora para as nossas casas, para os nossos dispositivos eletrônicos, para os nossos celulares, os nossos computadores, através do streaming. E, melhor de tudo para elas, sem precisar pagar imposto, porque nem regulamentado é o streaming de vídeo. Ontem o Senado Federal aprovou que essas empresas nem precisam pagar imposto no Brasil. Então, assim, Glauber Rocha, né, há mais de 40 anos, disse que ele continuava fechado com a posição dele por um cinema terceiro-mundista. Um cinema independente do ponto de vista econômico e artístico, que não deixasse a criatividade estética desaparecer em nome de uma objetividade comercial e de um imediatismo político. E aí me parece que isso continua muito atual, né? Muito atual. A gente precisa ainda pensar nisso. A gente precisa pensar na desmistificação do conceito da economia criativa, porque ele não significa remuneração justa, né? Porque ele não é sinônimo de economia solidária, ele causa impacto ambiental, porque você faz, por exemplo, né, tem muito impacto ambiental misturado, e ele não significa que o recurso vai ser distribuído, portanto, a gente precisa pensar em política pública. E aí, nesse sentido, eu passo aqui adiante, a gente só pensar o seguinte: quando a gente pensa em economia criativa, a gente tem que pensar que cultura não é prioridade na nossa realidade. Só para ir fechando, que eu já falei bastante, né? Lembrar que o nosso orçamento para a cultura, em 2018, foi de 0,0% do orçamento federal, 0,28% do orçamento estadual, em média no Brasil, né? No Brasil todo, e 0,80% dos recursos no âmbito municipal. Portanto, cultura é prioridade? Não é prioridade para as políticas públicas brasileiras. Portanto, aí é a pergunta que eu deixo para a gente finalizar. Como é que a gente vai fazer para pensar políticas culturais para a economia criativa? É isso. Para finalizar, eu vou parar de apresentar aqui e abrir para perguntas para a gente conversar. Deixar a gente partir a partir de agora para uma conversa, né? Para saber de vocês o que vocês acham disso tudo que eu falei. Corri um pouco agora no final, que eu vi que o nosso tempo já estava estourado, mas essa pergunta é exatamente essa. Podemos pensar naquilo que eu falei lá do início, né? Se a gente quer um mundo com justiça social, um mundo melhor pós-pandêmico, a gente pode sim pensar nisso na perspectiva da cultura e da economia criativa, mas a gente vai precisar pensar nisso pensando em políticas públicas para a economia criativa. É um pouco isso que eu trago para a gente conversar. Sim, obrigada. Professora, muito obrigada. Aqui no chat a gente tem vários elogios, também muitas perguntas, mas infelizmente, como o tempo já está um pouquinho avançado, a gente fez uma seleção, são 3 perguntinhas.
Bem, a primeira pergunta é da Roberta Tavares. Como podemos, nesse momento de pandemia, desenvolver a economia criativa em nossa cidade através das tradições culturais? Perfeito, porque tem muito a ver com o que eu falei, né? Essa é a ideia. É a gente entender que a economia criativa não pode ser pensada a partir da perspectiva só da produção artística e cultural comercial. A gente precisa pensar isso a partir da perspectiva da cultura popular tradicional. E a ideia é entender primeiro que sempre tem uma dimensão econômica ali. Que a dimensão econômica é essa depende do contexto. Esse contexto pode ser, por exemplo, como é que a gente custeia o que está sendo feito ali, como é que a gente garante a sustentabilidade, para que, por exemplo, todo ano a gente sabe que tem aqueles custos. Todo ano a gente sabe que precisa comprar o figurino novo, que precisa garantir que as pessoas se desloquem, que precisa garantir a alimentação das pessoas. Isso é economia criativa. Mas normalmente a gente deixa para fazer isso em cima da hora. Então, uma coisa é organizar, tem a ver com a gestão, e a gente já prevê isso antecipadamente. Outra coisa, a gente já prevê formas de captação de recurso. Quais são? São várias, difícil a gente falar aqui em pouco tempo, mas, por exemplo, quais são as potencialidades daquele grupo? Aquele grupo produz alguma coisa que a gente pode, a partir disso, gerar um bem, um serviço? Por exemplo, um pequeno souvenir que possa ser vendido na internet, um espetáculo que possa ser disponibilizado online. Hoje em dia, a digitalização tanto representa um desafio, como também representa uma oportunidade. Por que uma oportunidade? Porque a gente pode reproduzir em massa, várias vezes, né? Então, você consegue, com um produto só, por exemplo, colocar na internet e muitas pessoas têm acesso. Às vezes, com preço módico, por exemplo, para uma pessoa pagar R$10 para ter acesso a um espetáculo e ver é pouco. Então, se você consegue chegar a muitas pessoas, isso pode representar para aquele grupo algo significativo. Mas para isso você vai ter que investir muito em divulgação. Como fazer isso? Se você consegue fazer isso através da internet, você consegue, de repente, chegar a muitas pessoas. Para isso, é preciso ter um investimento muito grande do grupo, né? De um diálogo muito grande. Então, assim, tudo depende de muito planejamento, de muita conversa, do grupo pensar as suas potencialidades, gerar enfim, conversar muito também com as empresas que tem naquele local, para pensar também formas de apoio. Política pública é fundamental, a gente sempre fala disso, principalmente nesse âmbito aí da cultura popular. Né? Em 2020, nós tivemos a Lei Aldir Blanc, esse ano nós estamos discutindo, aí, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, fundamental, e a gente tem sempre que ficar pensando nisso. Um pouco isso, né? Mas existem muitas formas, né? Catálogos, livros, tudo que a gente puder criar. Assim, no Brasil, Tafnis, ainda há muito receio, assim. Às vezes a gente acha assim, que essa questão da mercantilização, a gente está vendendo a nossa cultura, né? Que coisa feia, não vamos fazer isso não. Mas lá fora, por exemplo, as pessoas lidam com isso de uma forma muito mais tranquila, porque a gente precisa pensar em sustentabilidade. Por exemplo, o Museu de História Natural de Londres é um museu que investe muito em pesquisa, um museu seríssimo, e você vai no departamento, em loja de departamento lá, tipo a CIA de lá, tem uma seção do museu que vende guarda-chuva, que vende boneca, que vende brinquedo, que vende todo tipo de material com a logomarca do museu. Roupa, brinquedo mesmo, assim, eles pegam, por exemplo, tem um mosquito eletrônico que voa para a criança brincar com controle remoto. Então, eles criaram objetos que as pessoas pegam, levam para casa e, dessa forma, conseguem, né, gerar recursos para o museu. A gente precisa pensar nisso, né? Porque as pessoas têm interesse em adquirir objetos, em estar mais próximo, e com isso a gente gera renda. E com isso a gente não está perdendo a nossa essência. Tem nada a ver, né?
Pegando um ganchinho ali dessa resposta com relação às políticas públicas, né? Tem uma outra pergunta também, professora, do Davidson Castro. Como a economia criativa pode ter mais notoriedade e incentivo pelo poder público? Davidson, essa é a pergunta de $1 milhão. Quem tiver a resposta ganha. Olha, eu acho que nós, artistas, realizadores, precisamos nos articular. Participação social na elaboração de políticas públicas é fundamental. O nosso empoderamento, a nossa participação, a nossa atividade, ela é o que vai transformar a nossa importância no âmbito das políticas públicas. Porque nós precisamos sair do papel de quem está pedindo para o papel de quem articula. Então, a gente tem um termo que ele ainda é em inglês, eu não gosto muito dele, que chama advocacy. Não sei se vocês já ouviram falar, que tem a ver com esse processo de negociar, né, de criar instituições que negociam com os poderes públicos determinados setores. Então, existem instituições, por exemplo, aqui no Brasil, que defendem o setor do teatro, da dança, dos museus. A gente precisa criar essas instituições que conhecem, por exemplo, os senadores, que conhecem os assessores dos deputados, que dialoga, que liga, que fala, olha, a gente quer que seja votada tal lei, olha, a gente está defendendo tal coisa. A gente precisa conhecer os nossos representantes, precisa estar perto deles, precisa participar das audiências públicas, principalmente agora, que é tudo online, a gente precisa ir lá para os chats e ficar falando. A gente precisa ir para o Twitter e colocar as hashtags e fazer aprovar. A mobilização para a aprovação da Lei Aldir Blanc foi fundamental. Então, assim, agora a gente está fazendo mobilização para a aprovação da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que vai botar 4,3 bilhões de reais de um recurso que é da cultura, é um recurso que é do superávit do Fundo de Cultura. Esse dinheiro está guardado, parado, não é um dinheiro de outra coisa, não vai tirar um dinheiro da educação, da saúde, da infraestrutura, é um dinheiro da cultura que está guardado, parado, porque não foi investido. E tem famílias passando fome porque trabalhadores e trabalhadoras da cultura estão paralisados por causa da pandemia. O que a gente quer é que esse dinheiro seja destinado para a cultura, para que essa lei, cultura e economia criativa, né? Porque economia criativa é quando a gente pensa os setores das artes e da cultura, mais aqueles correlatos, né? Que a gente falou aqui hoje. O que a gente quer é que esses setores, esses trabalhadores e trabalhadoras, tenham uma perspectiva de trabalho nesse mundo pandêmico, esse ano. Para isso, a gente vai precisar de todo mundo lá, hashtag aprova PL Paulo Gustavo. A gente precisa fazer essa pressão. Por quê? Tinha um slide ali que falava do processo de priorização das políticas públicas. O que esse slide dizia? Que política pública, o conceito de política pública diz o seguinte, que política pública é o que é relevante socialmente. Ela busca solução para um problema público, aquele que afeta a sociedade, porque é considerado relevante por um conjunto de atores. Essa relevância, ela depende de um processo que depende da priorização. Na economia e na política tem aquela ideia do princípio da escassez. O que é isso? Olha, os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. Já ouviram falar disso? Então, assim, a gente vai ter que priorizar. Como é que a gente prioriza? A gente prioriza dando prioridade a quem grita mais alto. Sabe essa coisa, assim, quem é mãe, que nem eu, não sei se Tafnis e Ana são mães, mas quem é mãe sabe como é. Se você tem 2 filhos, quem grita mais alto, você pega primeiro. Tá os 2 lá, você pega primeiro no colo quem está gritando mais alto. Então, é a mesma coisa com as políticas públicas. Aquele grupo que está chegando mais perto, que está fazendo pressão, é o que vai ser atendido primeiro. Então, a gente precisa começar a entender que, para chamar atenção nas políticas públicas, a economia criativa vai precisar se organizar, participar no processo de elaboração de política pública, fazendo pressão social. Para mim,
Davidson, esse é o caminho. A gente precisa fazer isso na perspectiva da sociedade civil, mas outra coisa é ocupar a política pública institucionalizada. A gente precisa ter representação, precisa ter artista, gente fazedor da cultura, gente fazedor da economia criativa, como vereador, como deputado, como senador. A gente precisa de pessoas, senadoras, né, deputadas. A gente precisa dos nossos, né, ocupando esses cargos, porque se a gente não tiver, a gente nunca vai estar, de fato, representados, chamando atenção. Para finalizar o nosso momento das perguntas, vamos lá, tem uma pergunta do Cleomar Vieira. Professora, já se passaram quase 10 anos desde que esse modelo foi criado. Não seria ideal uma remodelação, utilização desse modelo do MINC? Oh, que saudade! Cleomar, então, perfeita a sua pergunta, né? Muito, muito, precisa de tudo. Vale lembrar que a gente perdeu o Ministério da Cultura, perdemos tudo. Então, a secretaria, a gente vinha num processo a partir, né, de institucionalização. Vou voltar do início. Tem um texto do professor Albino Rubim que fala o seguinte, que no Brasil, o campo das políticas culturais sempre passou por 3 processos, que é autoritarismo, instabilidade e ausência. Que esses três, eles se revezam. Ou a gente está vivendo uma política autoritária, uma política ausência ou uma política instável. A gente viveu um momento de ascensão de investimentos, de política, de 2003 até 2016. A partir de 2016, no momento que a gente tem um golpe, que foi o impeachment, a gente tem um processo de instabilidade total, porque o Ministério da Cultura, a Secretaria da Economia Criativa foi extinta um pouquinho antes, né, já no governo Dilma. Depois, o próprio Ministério da Cultura não foi extinto por Michel Temer, mas ele foi completamente desmontado. Logo depois, Jair Bolsonaro extinguiu o Ministério, e desde então a gente sabe o que foi que aconteceu. A gente vê um processo de vários secretários, de mudança de ministério e de desmonte completo das instituições, da Fundação Palmares, da Ancine, de desestabilização, de ataque ao setor. Então a gente está vivendo um momento que junta essas 3 coisas, instabilidade, autoritarismo e ausência. Não só a gente precisa refazer aquela política, como a gente precisa de todas as políticas. A gente não discute mais economia criativa, a gente não investe mais em economia criativa. Veja, eu estou falando que tem dinheiro investido, dinheiro da cultura parado lá, e a gente não está tendo política. A gente precisa de política pública para a economia criativa, a gente precisa discutir de novo, porque a tecnologia já mudou, a gente precisa de tudo. E nada está acontecendo, infelizmente. Olha, vamos falando. Você quer que eu fale? Professor, nós temos muitas perguntas, mas o nosso tempo já está curto. Se a senhora quiser já passar os seus contatos, e-mail ou rede social também, para que as pessoas possam entrar em contato posteriormente com a senhora, com você, né? Dou sim, ó. Vou botar aqui no comentário aqui dentro e vocês botam aí na tela, porque as pessoas podem botar, tá bom? Aqui. Mas se vocês quiserem, não sei, fazer mais alguma pergunta para a gente finalizar, vocês sabem. Desculpa, eu não consegui acompanhar e ver as perguntas. Ah, sim, estava passando no chat, embaixo aqui. Mas a gente já vai passar para a próxima etapa, que o nosso tempo está um pouquinho curto. Tá bom. Muitíssimo obrigada. Muito rico esse conhecimento que você nos trouxe. O chat bombou, inclusive, com muitos elogios para essa palestra. Muito obrigada, professora Daniele. Obrigada, boa noite, um abraço, foi ótimo. Gostaria muito de agradecer o convite, me colocar à disposição, como o Tafnis falou, né? Vocês podem me seguir aí, Daniele Canedo, no Instagram. Eu tenho, né, lá no Instagram, eu tenho feito um pouco assim, esse espaço um pouco, né, de diálogo sobre a área de política e gestão cultural.
Esse é o meu e-mail também, danielecanida@ufrb.edu.br. A gente se encontra por aí. Gostaria muito de estar presencialmente, né? De poder trocar com vocês. Sim. Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima. Sinta-se abraçada.